Pois, Senhor Deus e Pai, Deus eterno e poderoso, muito te louvamos e agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por nos guardar, pela nossa presença aqui, pela oportunidade, Pai, que vamos ter de estar mais uma vez diante de Ti através da Tua palavra. Que Teu Santo Espírito, Pai, esteja nos conduzir, que Teu Santo Espírito esteja conduzindo o pastor Leonardo, que ensine, que possamos, Pai, ter os olhos, ouvidos abertos, para que a Tua palavra penetre em nós e nos transporte cada vez mais à imagem de Cristo. E é no nome dele, nosso nome Salvador, do amado Filho de Jesus, que nós oramos. Amém, amém. Então, vamos lá começar a nossa aula e a gente vai retomar coisa de 2 slides do último assunto, que foi o assunto mais polêmico, né? Ou talvez mais complexo de começar a perceber, que é a ideia de como que Deus sabe todas as coisas, se Ele decretou as coisas todas, enfim. Vamos lá. Então, só passando aqui, a gente está na seção dos atributos comunicáveis, né? Então, estou dando a introdução aqui. E são esses atributos que a ideia é passar por eles, né? Então, a gente já viu a espiritualidade, a gente parou aqui no finalzinho do conhecimento. Se Deus quiser, a gente termina a sabedoria hoje, né? Uma sessão bem mais curta. Essa ideia do conhecimento, ela acaba por ser muito mais complexa, especialmente por conta do assunto que encerrou a aula, né? Aquela ideia do conhecimento livre, né? Mas a gente vai chegar lá. Então, só para recapitular algumas coisas, né? Nós vimos que o fato de Deus ser luz aponta para o conhecimento dele. Vocês lembram disso aí ou não? E qual que foi a lógica que o Bavinck usou para isso? Vocês lembram? Luz não é trevas, esse já é um começo. E está relacionado com o fato da luz não ser trevas. Onde há luz, não há trevas. Então ele traz à luz todas as coisas são patentes aos seus olhos, então ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas, pelo fato dele ser luz, então ele tem que ser conhecimento. De maneira muito resumida, o Bavinck gastou uns 5, 6 slides com maestria para falar, certo? Então nós falamos de 2 tipos de conhecimento. Quais eram os tipos de conhecimento? Que é o que estava ali? Não, então tá bom. O necessário e livre. Qual que é a diferença entre os dois? Pronto. Então, estão de parabéns. Então, os objetos do conhecimento necessário são o próprio Deus e tudo que é possível. Então, o mundo das possibilidades, como o Ítalo colocou. E o objeto do conhecimento livre são todas as coisas reais fora de Deus. Porque Deus não é possibilidade, Deus é realidade, certo? Então, isto é, o que realmente existiram, ainda existem ou existirão. É chamada livre, porque o conhecimento dessas coisas como existentes depende do decreto onipotente de Deus e não era, de modo algum, uma necessidade eterna. Então, isso aqui é importante. O Lucas Bibiano não está aqui hoje, não vai dar para fazer a pergunta para ele. Porque isso tem a ver com o negócio que ele fala toda a aula. O que é a palavra que ele fala toda a aula? Aceidade. Certo? Está vendo como que é importante você ter as pessoas aqui? Então, a aceidade, a gente lembra aquela ideia da independência de Deus. Deus é um ser livre. Então, essa ideia de conhecimento livre é porque ele não era necessário. Não era obrigatório que essa realidade existisse. Ela existe porque Deus resolveu criar porque Ele quis. Não porque Ele precisava disso. Então, pronto. E a polêmica da aula, como Deus conhece todas as ações livres dos seres humanos? Porque pergunta, se Deus conhece tudo o que nós faremos, Ele conhece tudo o que nós faremos? Se Ele conhece tudo o que nós faremos, em última instância, existe uma liberdade? São as perguntas filosóficas, que talvez a gente não vai ter resposta. Mas veja como que esse assunto ele é complexo, e às vezes as pessoas vão tentar achar soluções simplistas que não resolvem um problema que vai ser o argumento do Berkoff. Eu falo assim, isso aí não resolve o problema. Você vai criar um outro, né? Você acha que você respondeu, mas se você levar ao extremo de novo a ideia, você acaba por ter problema. Uai. Ah não, tá aqui, cabeçudo. Tá aqui, ó. Salmo 139.
quero que todos abram, a gente vai ler aqui. Eu lerei o salmo todo, mas eu quero que vocês... O título que a edição que eu estou usando deu foi Deus Onisciente e Onipotente. Então, eu quero que você preste atenção naquilo que tiver relacionado com o conteúdo da aula. Pode prestar atenção em tudo, mas se você tiver que dar um foco maior, veja como esse salmo fala tanto sobre esse tema. E como que a gente pode concluir algumas coisas bem simples a partir desse salmo. Então, Salmo 139 está escrito assim, na palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe as suas mãos, sua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me deito no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu me formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Verso 16, os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedessem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece-me os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pergunta: quais versos são interessantes acerca do assunto que nós estamos a tratar? Talvez, se fosse um. 16. E qual que é a dica para ser que foi o 16? Foi o único que eu falei, olha, verso 16. O verso 16, foi o único que eu falei, né? Mas essa é a ideia de que todos os dias foram escritos, né? A ideia aqui, quando fala eles foram escritos e determinados, essa ideia de que Deus formou os dias para nós. Os nossos dias estão todos formados para nós. Então Deus decreta ou não decreta? Decreta. Mas era só para começar a aula aquecendo. Isso com um salmo só já daria, no mínimo, umas 2 aulas nesse salmo aí. Então vamos avançar aqui. Vou voltar. Nós somos uma igreja confessional e vamos voltar para a confissão de fé, revisar de novo. Sempre bom revisar a confissão. E depois a gente entra no texto dos nossos amigos Berkoff e Bavinck. Então vamos lá. Desde toda a eternidade,
e pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade. Tão importante, desde quando? Eternidade. Esse conselho é o quê? Sábio e santo. Então tem como ser ruim? Não tem. Tem como ter falha? Não tem. A vontade de Deus, a Bíblia fala que a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então por que a gente fica reclamando se ele ordenou, se ele não ordenou? Se ele ordenou de acordo com a vontade dele, não é? Mas a gente é teimoso, né? Então vamos lá. Então Deus ordenou de que maneira? Livre e inalteravelmente. Então foi porque ele quis e o que ele decretou não se altera. Portanto, a sua oração não muda os decretos de Deus, mas a sua oração cumpre os decretos que ele fez. Então por isso que a oração é importante. Então, tudo que está escrito aqui? Tudo. E tudo aqui, nesse caso, significa tudo. Isso, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. E é nessa hora que todo mundo meio que dá problema, dá tela azul, certo? Se você é usuário do Windows, dá tela azul nesse horário aqui, né? Faz pam. E aqui, o que eu acho interessante é porque na nossa forma de pensar, a gente não tem problema em segmentar isso em outras áreas. Mas chega nessa, a gente não quer aceitar. Então, por exemplo, você não tem problema em falar de soberania, de maneira geral, não nesse nível de detalhe, em soberania divina e responsabilidade humana. Você é responsável e Deus é soberano. É fácil entender isso? Eu nunca encontrei alguém que entendesse, que percebesse corretamente. Por quê? Porque não cabe para nós. Uma conversa que eu tenho tido com a minha esposa, recorrente sobre esse assunto, por conta da classe das crianças, é que um dos nossos problemas é que a gente muitas vezes quer atuar numa esfera que a gente não foi convidado para atuar. Sabe quando você está de... Aqui eu não sei se tem essa expressão, mas tem uma expressão no Brasil que refere a alguém que não foi convidado para a festa e ele vai e entra para a festa. Como que é o nome aqui? Penetra, bicão, intrometido. Então nós somos penetras nessa área. E o que eu quero dizer com isso? Nós somos criaturas finitas. E normalmente a gente fica se atrevendo a discutir aquilo que está na esfera divina. Então, mas como assim que Deus decretou tudo o que ia acontecer, inclusive o pecado? Então, mas não é a esfera sua para você ficar interferindo. Você não tem nem condição de entender. Né? Então, primeiro, Deus, ele não é seu subordinado para ele te prestar conta. Essa é uma coisa importante. Se ele resolvesse te prestar conta, a garantia que eu te dou é que você não daria, você não entenderia. Você não perceberia o que ele estaria a prestar conta. Então a gente deveria operar dentro da nossa esfera, que é a esfera de criatura, e não ficar de penetra na esfera divina. Com isso eu não quero dizer que a gente não tenha o direito, ou não seja às vezes interessante, a gente tentar sondar e pedir para Deus o seguinte: por que o Senhor fez isso acontecer na minha vida? Então, em alguns momentos isso vai ser importante, porque isso vai mostrar, inclusive, aquilo que Deus está trabalhando no seu coração. Então, existe um aspecto importante disso. Agora, existem momentos em que a sua opinião, de fato, para Deus não é importante. Nessa ideia do que, como Ele decretou ou não decretou, a gente não vai conseguir perceber. E a gente vai falar disso, Romanos 11, se não me engano, Romanos 11, verso 33, fala diretamente isso, quão inescrutáveis são os seus caminhos e tudo mais. Então, tem coisa que a gente deveria estar aqui na nossa esfera, né? E, por exemplo, você tem zero dificuldade de entender, por exemplo, que Deus decretou... É uma pergunta. Para vocês é tranquilo entender que Deus decretou um avião cair? Eu vi que as duas que têm medo de avião aqui deram uma travada, minha esposa e a Tereza.
E eu fiz a pergunta errada que minha esposa viaja na segunda-feira. Deixa eu mudar a pergunta. Não, eu nem tinha pensado nisso. Não, mas era avião do exército. Não... Vocês têm dificuldade em perceber que no decreto de Deus Ele decretou uma bênção na sua vida? É bom, não é? Agora, Deus também decretou, por exemplo, o acidente. E é engraçado como que o nosso coração é tendencioso, né? Quando as coisas são boas, a gente acha fácil que Ele decretou. Agora, a gente desconhece quais são os propósitos dele para trabalhar no nosso coração. Então vai ter coisa difícil para a nossa vida que Ele decretou para que o nosso coração seja trabalhado. Então, eu diria que se você de fato é cristão e se você tem grandes ídolos na sua vida, né, se tem coisas que você idolatra demais a ponto de afetar, né, vai afetar a sua relação com Deus e tudo mais, e que Deus vai dar um jeito de tirar isso da sua vida. E quanto mais profundo for a raiz do seu ídolo, maior é a força que vai ser investida para remover aquilo da sua vida. Então, para algumas pessoas, o ídolo pode ser o trabalho, pode ser o cônjuge, pode ser o filho, pode ser o conceito de família. E veja, coisas que são legítimas, são boas, mas pode se tornar algo problemático. E Deus vai. A pessoa pode ter o desejo de ter um marido, e isso vira um ídolo tão grande que enquanto ela não tem, parece que a vida dela é incompleta. Ou então que ela vai estar disposta a fazer qualquer coisa para que ela tenha, ainda que seja desobedecer às ordens de Deus. Né? Então, assim, tem algumas coisas que para nós é fácil, o problema é que a gente tem a dificuldade de ver que Deus, na sua soberania, Ele usa todas as coisas para a glória dEle. Então, a gente tem que começar a atuar mais na esfera humana, né? Mas vamos lá, ver que aqui os slides do Berkoff também não são fáceis agora. Então ele vai falar assim, mas agora surge a questão, será a predeterminação das coisas, predeterminação decreto, né? Consistente com o livre-arbítrio do homem? Uma pergunta importante. A resposta é que isso não é certamente se a liberdade do homem for considerada como arbitrariedade. E aqui o que ele quer dizer com arbitrariedade, vocês acham? É a pessoa conseguir escolher contrário à inclinação do seu coração. Ela consegue escolher de maneira arbitrária, ela consegue ir contra o que o próprio coração dela deseja. Que a gente sabe que isso é possível? Não é. Quem teve isso? A gente conversou semana passada, a gente falou isso. Quem teve? Adão e Eva. Certo? Então ele vai falar que decreto e livre-arbítrio são duas coisas que não cabem na mesma equação. Se você tem um, você não tem o outro. É isso que ele vai falar aqui. Mas esta é uma concessão injustificada à liberdade humana. A vontade do homem não é algo totalmente indeterminado. Algo suspenso no ar que pode ser oscilado arbitrariamente em qualquer direção. É algo enraizado na nossa própria natureza, ligado aos nossos instintos e emoções mais profundos e determinado pelas nossas considerações intelectuais e pelo nosso próprio caráter. Jeito bíblico de falar isso. As nossas decisões vão seguir os desejos do nosso coração. Então, intelectualidade, desejo, tudo isso, coração. Tudo isso reside no coração, instintos, emoções mais profundas, tudo isso está no coração. Linguagem bíblica de coração é essa. Então ele vai dizer assim, veja, a vontade do homem ela não está solta, ela está vinculada a esse conceito, ao coração humano. E se concebermos a nossa liberdade humana como autodeterminação razoável da ideia de racional, não de mais ou menos, então não temos garantia suficiente para dizer que ela é incoerente com a pré-ciência divina.
Então ele vai falar assim, olha, se a nossa liberdade é o conforme eu penso, eu consigo agir de desconectado do meu coração, então não dá. Ou eu tenho a liberdade para agir do jeito que eu quero, independente do desejo do meu coração, que a gente viu lá em Gênesis 6:5, continuamente maus desígnios do coração. Se eu conseguir escolher contrário a isso, Deus não vai conseguir saber tudo. Porque se Ele souber tudo, eu não tenho a liberdade para escolher alguma coisa. Vamos avançar aqui. No final, eu espero que dê certo. Então vamos lá, ó. Então apareceram os camaradas aqui que vieram cá de Portugal, teólogos jesuítas, luteranos e arminianos. Sugeriram a chamada ciência média como solução para o problema. O nome é indicativo do facto de ocupar um meio termo entre o conhecimento necessário e livre. Conhecimento necessário, todas as possibilidades, o livre, aquilo que é real. Então existe um conhecimento no meio desses dois. Esse aqui é aquela solução que o meu professor falou que é genial, só que não é bíblica. Essa daqui. Distingue-se da anterior, ou seja, distingue-se do conhecimento necessário, que são todas as possibilidades, porque o seu objeto não são todas as coisas possíveis, mas uma classe especial de coisas realmente futuras. Então, só existe o conhecimento médio acerca de coisas que de fato acontecerão no futuro. Ok? E do último, ele diverge porque o seu fundamento não é o propósito eterno de Deus, mas a ação livre da criatura, simplesmente prevista. Então a ideia é de que Deus tem um conhecimento do futuro, que em última instância ele vai estar dependente da ação da pessoa. Entendeu? Essa que é a proposta. É como se eu não falo que eu tenho a liberdade total e Deus não sabe de nada, e também não falo que Deus é soberano e Ele que me salva pela graça. Mas vai ter um negócio no meio do caminho. Vamos avançar aqui, ó. Chama-se imediato porque supõe que Deus chega até ele não diretamente por conhecer o seu próprio propósito de o efetuar, mas indiretamente pela sua infinita percepção da forma como a segunda causa contingente agirá, sob circunstâncias externas dadas, previstas ou produzidas por Deus. Então, o que passa a acontecer se isso fosse verdade? Deus começa a ser um espectador muito atento, que ele consegue antever o que vai acontecer por conta de algumas circunstâncias ao redor. Ele sabe como que aquela pessoa vai reagir no meio. Mais ou menos isso. Mas isso torna de Deus, então, o quê? Um espectador. Mas isso não é solução nenhuma para o problema. É uma tentativa de conciliar duas coisas que, logicamente, se excluem. Então, na teologia, tem hora, e são vários momentos desse tipo, que você vai ter que dar um passo de fé associado com coragem, porque você não pode ficar em cima do muro. Tem coisas que são relativamente tranquilas para você ficar em cima do muro. Tem coisa que não dá. E esse é uma dessas que não dá. Por exemplo, uma que dá para você ficar em cima do muro. Eu preguei Gênesis 6. Gênesis 6, verso 3. Que Deus vai falar que o Espírito não agirá para sempre no homem, porque ele é carnal, pois ele é carnal, seus dias serão 120 anos. Ali, eu tenho uma interpretação, hoje, que é diferente da que eu tinha 4 anos atrás. E que eu entendo que as duas são possíveis. E que não gera nenhum grande problema doutrinário fundamental na minha fé. Ou Deus reduziu a idade do povo, ou Deus deu 120 anos para o povo se arrepender. É uma dessas duas. Agora, é diferente de eu falar se eu conquisto a salvação ou se eu recebo. Entendeu? É diferente de eu falar ou Deus sabe tudo ou Ele não sabe tudo.
Não tem como ficar em cima do muro nessas. Então, em vários momentos, a gente vai ter que tomar uma decisão, ainda que a gente não tenha necessariamente todos os elementos, ou que a gente perceba completamente tudo, mas a gente tem elemento suficiente. Então, por exemplo, eu não percebo completamente o porquê que Deus decretou todas as coisas, inclusive o pecado. Eu não percebo. Mas o que eu sei, mas é o que eu sei que Ele é soberano. E eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Então eu estou em paz, crendo dessa forma. E eu entendo que é uma forma bíblica de se crer. O que seria diferente se eu optasse por outra. Mas chega uma hora que você vai ter que tomar uma decisão. Então, que essa ideia de que elas se excluem logicamente. Não dá para eu falar assim, eu acredito na salvação pela graça, mas fui eu que fiz a minha obra. Elas se excluem logicamente. E é a mesma coisa que vai acontecer, ou Deus conhece ou Ele não conhece. O do conhecimento no meio do termo, não tem. Porque se tem um conhecimento no meio do termo, significa que Deus não tem todo o conhecimento, então Ele não conhece tudo, aí você volta para outra escala. Né? Então, as ações que não são de modo algum determinadas por Deus, direto ou indiretamente, veja que elas não são, de modo algum, nem direta nem indiretamente. Ou seja, Deus não tem controle nenhum sobre essas ações. É a tese deles. Mas estão totalmente dependentes da vontade arbitrária do homem, dificilmente pode ser objeto da presciência divina. Porque se Deus não determinou, como Ele sabe o que eu vou fazer? Esse é o argumento aqui. Além disso, é questionável porque torna o conhecimento divino dependente da escolha do homem, anula virtualmente a certeza do conhecimento dos acontecimentos futuros e assim nega implicitamente o quê? A onisciência de Deus. Também é contrário à passagem da Escritura, como essas daqui. Então, Atos 2:23, aquela que eu li semana passada, na confissão de fé, vocês cumpriram o desígnio de Deus e vocês mataram Jesus Cristo. Estava determinado e vocês mataram. Então, esse tipo de coisa que Deus não conhece, vai quebrar essas passagens. Mas eu creio que é interessante, por exemplo, se Deus não sabe todas as coisas e eu tenho a liberdade para tomar minhas ações de tal forma que Ele precisa reagir à ação que eu tomo, que garantia eu tenho de que Deus sabe como eu vou precisar da ajuda dEle no futuro? Estou viajando? Aí eu não quero depender desse Deus. Eu não quero. Se Ele não vai saber como me ajudar, né? Ou se vai ser na hora que Ele vai ter que fazer, né? Aí talvez tem que ser um plano B, aí complica, né? E essa ideia de que nega implicitamente a onisciência de Deus. E aí olha como que o Bavinck, que faz a crítica a esse conhecimento médio, ele vai falar que Deus, portanto, torna-se dependente do mundo. Extrai do mundo o conhecimento que ele não tinha e não pôde obter por si mesmo. Mas não é isso. Por que eu queria pensar igual esses caras, né? Aí fala assim, e portanto, em seu conhecimento, ele deixa de ser o quê? Um simples independente, isto é, deixa de ser Deus. Então, se ele deixa de ser simples, e se ele começa a extrair conhecimento do mundo, o que ele perde? Estou apontando para você quando seu marido. A ceidade. Então ele perde essa independência. Então, na teoria do conhecimento médio, Deus é um mero espectador, enquanto os seres humanos decidem. Eu não sei se foi dessa teoria do conhecimento médio, mas tem um negócio chamado de teísmo aberto. Você já ouviu falar disso aí? Não. Teísmo aberto vai ser uma linha que crê que existe um Deus, mas que Deus criou todas as coisas, mas esse Deus, ele, como se desse, é sempre esse o exemplo, como se ele desse corda no relógio. Sabe aquele relógio que você dá corda para ele funcionar? E ele deixa o mundo funcionando e girando por si, e ele não mais interfere no mundo. Entendeu? Para mim parece esse do conhecimento médio. Ele vira um espectador que vai ter que... Só que tem um problema. Uma pessoa que crê no conhecimento médio, que naturalmente ela crê na liberdade completa da pessoa, certo? É isso que ele está defendendo aqui. A pessoa que crê assim, ela pode
Deixa eu voltar aqui primeiro a colocar a nossa fraqueza aqui. Uma das coisas que nós somos criticados, pelo fato de nós crermos na salvação pela graça, o que é uma das coisas que nós somos criticados? Deixa eu fazer a pergunta ao invés de eu já afirmar. Isso também. Como? De ser marionete, também é verdade, mas não é essa que eu estou querendo. Quando eu penso em termos de salvação de outras pessoas. Eu não preciso pregar. Ou então vai ter uma linha que fala assim, se Deus reelegeu, então eu não faço nada e Deus traz. Só tem um problema, esqueceu de ler o resto da Bíblia, mas tudo bem. Porque dentro da soberania ele escolhe o que? As causas secundárias, que uma delas é a evangelização. Mas se eu entendo que a salvação é pela graça, e eu creio que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, o que eu vou fazer como aquele que crê na salvação pela graça? Vou anunciar. Por quê? Porque eu sei que existe alguém que vai crer. É o que eu venho fazer todo domingo aqui. Por quê? Porque eu creio que alguém vai ouvir e vai crer. Porque o Espírito Santo age. Agora, se eu cresce, só que a gente é criticado por não evangelizar. Eu acho que a gente também evangeliza pouco. Mas a gente é criticado por isso. Agora, se você crê no conhecimento médio, que no fim das contas é uma versão disfarçada da salvação pelas obras, e eu creio no livre-arbítrio, que é a liberdade da pessoa de poder escolher fazer o bem, a pessoa teria o direito de orar a Deus pedindo a conversão de alguém? Mas a escolha não é livre? Então a pessoa não teria direito de orar por isso, mas ela ora. Então essa é a evidência. Mas aí para mim essa é a evidência de que muitas vezes as pessoas que creem dessa forma, elas nem entendem direito o que elas creem. Então uma vez o Sproul foi questionado sobre isso, né? Que existe uma discussão besta na internet se arminiano é irmão. Se aqueles que creem na salvação pelas obras, no livre-arbítrio, se eles são irmãos, né? Então os caras que querem desmerecer a fé dos outros, enfim, arrumar polêmica em cima disso, para ganhar seguidores. Quando eu olho para a resposta do Sproul, eu acho que foi muito genial. Aí ele dá um exemplo desse tipo, da oração, e fala assim, eu nunca vi alguém que crê nisso, que crê até nas últimas consequências. Em algum momento, ela dá sinais de que ela não crê daquele jeito sem saber. Então, se ela for orar pela conversão de alguém, ela já deu esse sinal. Né? Se ela for orar pela conversão. Então, a gente sabe então que Deus não é um mero espectador e que nós não decidimos tanto quanto a gente acha que decide. Né? E o Bavinck vai continuar. Além disso, Deus conhece todas as coisas não pela observação, mas a partir e em razão de si mesmo, se foi Ele que criou todas as coisas. Né? Nosso conhecimento é posterior, então vocês lembram o termo a posteriori? Né? Então nosso conhecimento é posterior, pressupõe a existência das coisas e é derivado delas. Então a gente sempre parte de alguma coisa observada, ainda que a gente vá teorizar em cima daquilo, a gente observa algo primeiro. O que não é assim com Deus. O conhecimento de Deus é exatamente o oposto disso. Ele conhece todas as coisas antes que elas existam. E até elas existem porque Ele conheceu primeiro e por isso que Ele criou. A Escritura expressa isso muito claramente quando afirma que Deus conhece tudo que acontece antes que aconteça. Então o conhecimento de Deus não é observado, não é a partir da observação. Ele é o conhecimento porque sai dele aquilo que se realizará. E aí o texto de Isaías 46, 9 e 10 diz o seguinte, ó, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só uma observação em relação a esse verso. Em uma das aulas que eu dei sobre confissão de fé, o Chad Van Dixhorn ele vai falar assim, né, que a disputa na Bíblia, a tentativa, entre aspas, da Bíblia, nunca é provar que existe um Deus. É sempre que só existe um argumento. Então essa ideia que você nós precisamos provar a existência de Deus. Não precisamos. Tem lá o método Tomás de Aquino, a causa. Não importa isso aí. Por quê? Porque existe Deus. Esse é um pressuposto da existência de qualquer coisa. Então ele vai falar
que sempre, então, não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. A Bíblia sempre está a argumentar nisso. Existe só um, né? Mas pronto, vamos voltar para o tema da aula. Deus é concreto ou é abstrato? Aí a língua portuguesa foi Deus é concreto, porque ele não deve nada para existir. Essa aí já é uma profundidade da língua portuguesa que eu não tenho, né? Mas vamos avançar aqui, que Deus, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então vamos pensar aqui, vocês lembram daquela passagem de Isaías, que Isaías vai profetizar, se não me engano, que Ciro libertaria o povo para retornar para a terra? Só que foi muito tempo antes, e ele acerta tudo, até o tal. Essa é uma das passagens aí que tem muito autor que contesta, né? Tem uns liberais que contestam a autoria de Isaías, porque era muito antes. Agora pergunta, né? A gente sabe que as Sagradas Escrituras elas são inspiradas e que foi Deus quem revelou para Isaías, e por isso essa profecia é precisa. Se Deus decretou que Ciro libertaria o povo, ele não decretou que o povo iria para o cativeiro? E para o povo e para o cativeiro não teve pecado envolvido? Ou então quando você olha e fala assim, Deus fala assim, eu vou mandar os assírios sobre vocês. Aí os assírios vão e falam assim, agora porque vocês assírios foram, agora eu vou punir vocês. Então existe a soberania divina e existe a responsabilidade humana. Deus decreta e os homens respondem, porque eles escolhem agir daquela forma, dentro da inclinação do seu coração. A Bíblia defende isso, eu não tenho culpa, né? Eu não tenho culpa. Mas vamos lá. Então vamos lá, Deus é criador de todas as coisas, Ele as imaginou antes que elas existissem, então este mundo não seria conhecido por nós se não existisse, e não existiria se não tivesse sido conhecido por Deus. Então aquela ideia que a gente conhece da observação, mas Deus conhece, só existe porque Deus conheceu primeiro, né? Então primeiro foi uma ideia, vamos colocar assim, para Deus, para depois virar algo concreto. Ele é autoexistente em sua consciência e conhecimento, não pode depender ou ser determinado porque é qualquer coisa fora de si. Pronto, então é o último slide sobre o conhecimento de Deus. Acho que a gente vai conseguir chegar no slide que eu quero. Então a total independência de seu conhecimento é um corolário da sua aceidade. A frase do Bibiano. Seu conhecimento de todas as coisas não está baseado nas coisas depois que elas vêm à existência, pois nesse caso elas teriam emergido do inconsciente. Em vez disso, ele conhece todas as coisas em si mesmo e por si mesmo. Por essa razão, o seu conhecimento é indiviso, simples, imutável e eterno. Ele conhece todas as coisas instantâneas e simultaneamente, desde a eternidade. Todas as coisas estão eternamente presentes diante dos seus olhos. O que eu achei interessante aqui, que o Bavinck que ele foi fazendo a defesa de vários outros atributos de Deus. Então, dentro dessa ideia de defender não, né? Mas argumentar biblicamente a onisciência, você está defendendo a onipotência também. Porque se ele não conhece todas as coisas, ele não pode conhecer todas as coisas. Mas se a gente defendeu biblicamente que Deus é simples, no sentido de que ele não é composto por partes, o conhecimento dele tem que ser simples. Não no sentido de ser simplório, mas no sentido de ser um só. E aí aquela imagem ruim, né, as metáforas são sempre ruins, aquela ideia do filme do Minority Report, que o cara ele está no presente, antevendo a coisa do futuro, mas ele também sabe o passado, então ele vai falar que para Deus, todas essas coisas estão o quê? Eternamente presentes diante dos seus olhos. Então Deus vê todas as coisas ao mesmo tempo de toda a história, desde sempre. É fácil perceber isso? Não. Eu não estou dando conta de lidar com as coisas que eu conheço dentro da minha esfera pequena de vida, né? Mas é essa a realidade da pessoa de Deus, e eu creio que isso é muito importante para nós, porque a gente consegue conectar de maneira muito prática a nossa vida em várias áreas.
O mais óbvio é: quem somos nós para argumentar e discutir com Deus? Quem somos nós para murmurar contra Deus? Quem somos nós, então, para reclamar da maneira como Deus está a conduzir a nossa vida? Porque se você crê que você foi salvo por Jesus Cristo, você olha isso aqui, como que você vai reclamar daquilo que Deus está fazendo na sua vida? Agora, você reclama? Pô, todo dia. Estava reclamando agora há pouco, que estava preso no trânsito aqui nessa rua, 5, 7 minutos para vir da esquina até aqui na igreja. Estava quase entrando na contramão. Eu estava reclamando da maneira como Deus estava gerindo o meu tempo através do trânsito. Ele tem controle sobre todas as coisas ou não tem? Eu precisaria estar elogiando as pessoas que estavam à minha frente, lá, que eu nem estava vendo quem era, mas eu elogiei pessoas que eu nem vi quem eram. Falei para minha mãe: como que pode tanta gente lerda nesse trânsito e não sei o que e tal? O trânsito que nem precisava ser trânsito, era só o cara dirigir direito, enfim, pronto. Vai lá. Isso para mim é totalmente relacionado ao problema. Para mim não é um problema, mas eu vi uma opinião. O pecado original. Quando Deus criou o mundo, ele já sabia que o pecado ia acontecer. Então, ele tinha que saber por um outro motivo, porque ele decretou a queda. E aí que é a questão. Ele decretou a queda. Isso. Aí é a hora que a gente começa a querer funcionar na esfera do Criador e não da criatura. Porque a Bíblia vai dizer que tudo o que ele faz é de acordo com o conselho da sua vontade e para a sua própria glória. Então existe uma forma em que Deus é glorificado na entrada do pecado no mundo. Agora, o mais absurdo é que a gente sempre pensa a nossa tendência é pensar nos termos errados, porque a nossa tendência é ser antropocêntrico. A nossa tendência é pôr o homem no centro. Então a gente vai falar assim: pô, mas Deus decretou o pecado? Meu amigo, para ele decretar o pecado, ele decretou matar o próprio filho. Só que isso a gente não pensa. Entende? Para mim, o mais duro na história é essa. Né? Então, assim, Deus, porque se Deus não tivesse decretado o pecado, ele teria que ter feito um plano de emergência. E aí Jesus seria o plano B e nunca o plano A. E sempre só existiu um plano de redenção. Então existe um propósito na maneira como Deus escolhe criar as coisas para redimir o povo que ele escolheu porque ele amou, que transcende, assim, mas não dá nem para imaginar o tanto que transcende a nossa capacidade. Porque lá em Romanos 9 vai falar o que é você, a massa, para falar coleiro, né? O seu barro para reclamar do oleiro que você me fez assim um assado. E o que a gente tem a ver que se ele resolveu fazer uns vasos para demonstrar a sua ira e outros para demonstrar a sua misericórdia? Porque ele disse a Moisés: demonstrarei misericórdia a quem quiser demonstrar misericórdia e tudo mais. Então, é a hora que a gente começa a tentar funcionar na esfera que não é a nossa. E isso, para nós, é difícil de aceitar. Porque a gente tem... Eu relacionaria isso um pouco com orgulho, da gente querer ter a condição de explicar as coisas. Eu relacionaria com a nossa visão equivocada, uma visão, uma compreensão superficial do que é o ser humano. Porque a gente tem a tendência de achar que o ser humano é bom, né? E a gente tem a tendência de não se preocupar com aquilo que é mais relevante. Tanto é que tem um versículo que vai falar só disso. As coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas a nós, e a vós e aos vossos filhos e tudo mais. Então, quando a gente olha para isso, existe coisa que Deus não revelou porque Ele fez, e aí o que Ele revelou a gente não está muito preocupado em conhecer. Então, se a gente perguntar como anda a sua vida de leitura bíblica, aqui, de maneira geral, né? A gente vai ver que a gente muitas vezes está muito mais preocupado com o não revelado do que com o revelado. A gente já está errado de partida. E a gente, nesses nossos raciocínios de ter a compreensão errada de quem é o ser humano e tudo mais, a gente se esquece do absurdo que é o pecado, do absurdo que é conceber que Deus quis salvar a gente
E que na tentativa de salvar, de maneira geral, nem estou falando que é a sua ideia, né? E que nesse processo ele resolve matar o filho dele, decretando isso também. Mas eu quero só dizer que isso foi a minha conversão. Aquele papo de dizer, a Deus foi surpreendido porque o homem pecou, nunca aceitei. Não dá. Eu não aceitei nunca. Eu só ia me converter quando eu me esperei. Não, a história é contada do jeito errado. É feito para as pessoas entenderem mais facilmente. Não, Deus criou dessa forma. a história foi contada do jeito certo, teve gente que contou, né, do jeito errado, né? Porque a Bíblia contou do jeito certo, né? É igual aquela história do desenho da arca. É igual a história do desenho da arca que eu falei domingo. Você pega qualquer desenho da arca lá, tem um elefante que é o dobro da arca, pô. Aí é para matar, né? Mas pronto, vamos avançar aqui. Vamos para a sabedoria de Deus. Então, a gente está na seção dos atributos comunicáveis, o que eles classificam como atributos intelectuais. Os atributos intelectuais divididos em 3. O primeiro era o conhecimento e agora a sabedoria. E olha só o que o Bavinck vai falar. O conhecimento de Deus, visto por um outro ângulo, é chamado de sabedoria. A distinção entre os dois é universalmente conhecida. Quase todas as línguas também têm palavras diferentes para designar esses dois conceitos. Então ele vai falar assim, ó, conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Vocês concordam com isso? Eu concordo, porque eu conheço um monte de gente sábia que tem pouco conhecimento. Então ele vai falar assim, todos sabem que erudição, conhecimento e sabedoria estão muito longe de serem sinônimos e certamente nem sempre se encontram juntos na mesma pessoa. Você tem gente que conhece demais com sabedoria de menos. Então eu tive lá na minha época do banco, né? Tive a oportunidade de trabalhar numa área lá que tinha uns caras que eu acho que eles beiravam a genialidade mesmo, assim. Era muita inteligência. Mas era zero contato humano, era zero interação. O cara não sabia negociar um nada, não tinha um nada. Então ele tinha um conhecimento, mas não tinha a sabedoria de navegar na vida, né? E uma pessoa simples geralmente sobrepuja um erudito em sabedoria. Então já dei exemplo para vocês do meu avô, que ele falou pro meu, assim, um pouco antes dele morrer, ele falou pro meu pai, né? Ou não? Vocês lembram dessa, da Coca-Cola, não? Não? O meu avô não... eu não sei qual foi o nível educacional que o meu avô atingiu, o avô materno, né? Mas o meu avô era um cara sábio. E um dia ele teve lá uma conversa com o meu pai e ele falou assim, ó, Carlos, você quer... Meu pai não era cristão na época lá, não estou falando na quantidade que ele fazia isso nem nada, mas assim, ó, você quer tomar sua cerveja? Toma. Agora, não toma Coca-Cola. Porque aquilo que serve para desentupir ralo não deve fazer bem para a saúde. Aí tem um ponto, né? Não tem? E depois saíram várias pesquisas mostrando que de fato não faz bem, né? Mas pronto, né? Só mostrando que ele tinha zero conhecimento químico dos dois líquidos, mas ele concluiu que um era bem pior do que o outro para a saúde do meu pai, né? E o pior é que ele acabou concluindo, né? Não sei em termos de volume, né? Mas é outra história, para outro dia. Então, o conhecimento e a sabedoria estão arraigados em capacidades humanas diferentes. Adquirimos conhecimento pelo estudo, a sabedoria pelo discernimento. Tanto é que quando a gente olha as Sagradas Escrituras, quem me conhece mais próximo sabe que eu gosto desse verso, lá de Tiago, que sabedoria é aquilo que Deus fala, pede que eu te dou. E ele fala que ele dá liberalmente. Agora, por que nós estamos essa estupidez nossa ainda? Porque nós estamos pedindo pouco, pedindo errado. Nós não estamos pedindo por sabedoria. Agora, ele não fala, peça por conhecimento que eu te dou. Conhecimento, ele te dá a capacidade para você adquirir. Então, eu fui fazer o seminário, eu não sentei na frente do livro e falei assim, igual Matrix. O meu sonho era que as coisas funcionassem igual Matrix. Pluga, só passa o conhecimento aqui, ó. Põe lá, sistemática do Bavinck, que entra, né, e tal. Não funciona assim, você tem que sentar, estudar. Agora, por exemplo, eu tenho trabalhado com vocês Bavinck aqui, adianta só ler Bavinck? Você tem que ler e ruminar o negócio ali, você tem que ler e pensar. E para ler, você tem que ter conhecimento prévio de outras coisas que você tem que ler, que daí você tem que ter e tal. Isso é erudição, num certo sentido, e a sabedoria é outra coisa, né? Tanto é que você vai ter
pastores com muito menos preparo ao redor do mundo que são muito mais sábios do que os mais bem preparados que existem. E aí o problema é quando você não é nenhum dos dois. Vou levar para a Bíblia, né? Que os fariseus eram doutores da lei, conheciam Sim. muita coisa, não tinham as verdadeiras sabedoria. É isso, né? E o problema é quando você se encontra na realidade que você não é nenhum dos dois, né? É a igreja que sofre com isso. Tá. Ali eram duas seitas, vamos dizer assim, judaicas, que eles tinham algumas diferenças de crenças. E uma delas, a que mais gera polêmica, e Paulo vai usar essa, é que os saduceus não criam na ressurreição. Tanto é que tem uma hora que Paulo está meio em desvantagem numérica, então ele tem todos os judeus contra ele numa discussão lá. E ele estava para morrer. E aí Paulo pega, começa a dar o discurso, porque ele tinha sido espancado. Tinham batido nele lá, até mas não querer mais e tal. E ele fala, então, eu estava a falar... E aí, em relação à ressurreição dos mortos, que daí a questão de Jesus ressuscitou. A hora que ele falou isso, os saduceus levantaram contra e os fariseus levantaram a favor. E aí, entre eles se brigaram e Paulo se livrou. Né? Depois você lê o relato bíblico, lá é bem interessante, está lá em Atos. É final de Atos, é bem interessante. Então essa seria uma das diferenças. Né? E existe um outro grupo também, os saduceus, os fariseus, e existiam também os zelotes. Os zelotes, eles eram uma seita, vamos dizer assim, político-religiosa. Então eles entendiam que eles tinham que lutar contra a opressão do Estado. Então o Estado do Império Romano oprimia o povo judeu e eles tinham que lutar pela libertação do Estado. Então eles queriam aquele libertador que viria, o libertador político, por exemplo. E eles, por exemplo, deram lá origem aos sicários, eles tinha lá uns matadores de aluguel, eles faziam uns golpes para assassinar algumas pessoas e tudo mais. E uma coisa que eu acho interessante nisso, só completamente avulso aqui, Jesus tinha os dois extremos entre os discípulos. Então ele tinha um zelote e ele tinha um coletor de impostos. Então ele tinha, né, o coletor de impostos, eu falei de três, né? E o coletor de impostos é o cara que traía o povo judeu, porque ele trabalhava para o Império Romano tirando o dinheiro do judeu. E desde sempre o judeu gostou de dinheiro, diz a lenda, né? Mas, então, para o judeu, o coletor de impostos, quem era coletor de impostos? Mateus. Era o cara mais odiado. Ele era traidor da nação na visão deles. E aí você tinha um cara que queria dar o golpe de Estado, matando gente, e você tinha um coletor de impostos dentro dos 12. Isso é para a gente ver, né, o poder do Evangelho de transformar e como que política não deveria interferir na nossa fé. Né? Mas a nossa fé interfere na nossa política. Mas vamos lá, vamos avançar aqui, entrar no nosso amigo Berkoff. Então Berkoff vai falar sobre a sabedoria de Deus, pode ser considerada como um aspecto particular do seu conhecimento. É bastante evidente que o conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa. Está vendo que a introdução dele e do Bave que são parecidas, né? Embora estejam intimamente relacionadas, nem sempre acompanham um ao outro. Um homem inculto pode ser superior a estudioso em sabedoria. O conhecimento adquire-se pelo estudo, mas a sabedoria resulta de uma percepção intuitiva das coisas. O primeiro é teórico, enquanto o segundo é prático. E o segundo é prático, tornando o conhecimento subordinado a algum fim específico. Ambos são imperfeitos no homem, mas em Deus caracterizam-os pela perfeição absoluta. Pronto. A sabedoria de Deus é a sua inteligência manifestada na adaptação dos meios aos fins. Então, quem lembra aqui de quando eu preguei em Provérbios? O do vídeo, não? Isso. Coração alegre formoseia o rosto, né? Aí, por que eu preguei lá? Porque falava assim, é melhor um prato de salada na casa que é amor do que o ódio com boi cevado, né? Para a gente entender o tamanho do ódio, é melhor você comer salada do que carne. A ilustração está lá, né? Mas lá eu fui, na introdução,
eu apresento o conceito bíblico de sabedoria, e o conceito bíblico de sabedoria está relacionado com a ideia da habilidade de conseguir navegar pela vida. Então, sabedoria bíblica é isso, é a habilidade para navegar pela vida. Agora, Deus precisa navegar pela vida? Não, então o que o Berkhoff falou assim? A sabedoria de Deus, ela é expressa quando ele faz o quê? Ele adapta os meios para os fins. Se a gente fosse levar isso para os decretos, ele vai usar as causas secundárias para cumprir os decretos que ele fez. Será que isso tem impacto na nossa vida? Deus, na sua sabedoria, escolheu trabalhar na sua vida para conformar você, por incrível que pareça, na imagem do Filho. E você vai chegar lá. Agora, ele tem os meios dele, e os meios dele são sábios. Por isso que a gente não deveria murmurar com as circunstâncias da nossa vida. Porque Romanos 8:28, por exemplo, nos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, são chamados segundo o seu propósito. E aí no verso 29 vai dizer que esse propósito é ser conformado à imagem do Filho. Então que tudo que acontece na nossa vida é resultado, é inteligência manifestada nessa adaptação dos meios para o fim, que é a conformação à imagem do Filho. Então vamos lá. Isto aponta para o facto de que ele se esforça sempre por atingir os melhores fins possíveis e escolhe os melhores meios para a realização dos seus propósitos. Então, com Deus nunca tem plano A, plano B, plano C, é sempre só um plano. E o plano que ele tem é sempre o melhor. Podemos ser um pouco mais específicos e chamar a isto a perfeição de Deus, pela qual ele aplica o seu conhecimento para atingir os seus objetivos de uma forma que o glorifica mais. Então, a perspectiva para a gente analisar a realidade é a glória de Deus e não a nossa vida. É a glória dele o que mais importa e não o que você sente. Então, quando a gente começa a pensar mais como Deus é glorificado, e eu já dei alguns exemplos para vocês aqui, né? De que às vezes a gente olha, eu olho, por exemplo, para a minha vida, o como eu era e o que Deus me fez, eu faço isso aqui glorifica a Deus. Isso aqui glorifica a Deus. Eu tenho certeza que meus pais, quando me via como criança, assim, eu não sei o que, isso aí não tem futuro. É complicado, meu. Vocês vão conhecer minha mãe, vocês vão ver. Não sei se ela vai ter a coragem de contar para vocês o que ela pensava, porque eu nunca perguntei. Eu não quero abrir a caixa de Pandora, né? Deixa a melhor versão do filho dela, né? Mas eu fiz meus pais sofrerem muito, né? Então, isso implica um fim último ao qual estão subordinados todos os fins secundários, e segundo as Escrituras, esse fim último é a glória de Deus. Então, vamos passar por algumas passagens bíblicas. Romanos 11:33. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, quando você olha uma passagem dessa, a primeira, assim, uma das conexões que a gente tem que fazer é: se Deus decretou os pecados que Ele decretou, quão insondáveis são os seus juízos? Se é insondável, dá para sondar? Então, acalma o coração. Acalma o coração. Quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, eu já contei, né, para algumas pessoas a minha história de conversão. Foi no momento que eu tinha certeza que eu estava me livrando desse negócio de religião, foi quando Deus me pegou. Foi quando eu fiz o movimento mais intencional para ir para mais longe dele, foi quando ele me pegou. Foi quando eu falei, agora eu fujo, caí na armadilha. Entendeu? Então assim, ele é soberano. Ele é soberano. Ele usou o pecado meu para me levar para ele. Então é isso aqui, são insondáveis, eles são inescrutáveis. Deus sabe o que faz, Ele tem um propósito nisso. Romanos 14, 7, 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos
Então a ideia desse verso, da propriedade de Deus, a maneira como Deus é o nosso dono, a maneira como Ele nos tem em suas mãos, e aquilo que nós fazemos é para Ele. Então aqui aquelas crises de Paulo, se ele queria morrer ou não, né? Mas se viver é para Deus, se morrer é para Deus. Nós somos dele. Ele então tem nos seus juízos e nos seus caminhos aquilo que é mais importante na minha vida ou na minha morte. E Efésios 1, 11 e 12, nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos. Então ele fez todas as coisas segundo a sua vontade, para quê? Para o louvor da sua glória. Então tudo que ele fez e que ele faz na sua vida é para a glória dele. Nem que seja para você cair em si e perceber o quão distante você tem caminhado do Senhor. E isso vai ser para a glória dele. E tem uma passagem que eles não colocaram, e que eu queria colocar aqui, que eu acho interessante, que é Efésios 2, de 8 a 10, né? O Efésios 2, de 1 a 10 ali, é clássico, né? Tem que ler esse texto. Mas o de 8 a 10 fala assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, aqui, eu não sei como tem gente que não consegue ler esse verso. Aí o 10, pois somos o quê? Feitura dele. Criados em Cristo para boas obras. Quais boas obras? As que Deus de antemão preparou para que andássemos. Está decretado o que de bom você vai fazer na sua vida. E aqui é mais outro texto que mostra que salvação pela graça não significa vida de desgraça. É vida de boas obras, é vida de colocando a fé em prática. Ele preparou boas obras para que nós andássemos nelas. Então, se ele decreta tudo, ele decreta tudo. Ele decreta, então, inclusive, toda a sua vida bem-sucedida de fé está decretada. Essa parte você quer. Você não quer a outra. Você quer metade do Deus da Bíblia, né? Um pedaço, só que ele é indivisível, né? Então, pronto. E aqui, vamos lá. As Escrituras referem-se à sabedoria de Deus em muitas passagens e até representam personificada, representam personificada em Provérbios 8. Né? Então, se você for ler Provérbios 8, fala da sabedoria como uma pessoa. Né? Jesus, né? A encarnação da sabedoria. Né? Então, essa sabedoria de Deus é vista particularmente na criação, na providência e na redenção. Então, como que a sabedoria de Deus se manifesta? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos... Ela dá sabedoria porque ela é a fonte de sabedoria. E se ela é a fonte de sabedoria, quem inspirou? Quem é a origem? O que ela é a palavra de Deus, originada dele, inspirada por ele. Então, por isso que ela pode dar a sabedoria, né? E aqui o texto clássico para aconselhamento bíblico, né? Então, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Né? Ela cuida do nosso interior, as dores mais profundas do nosso ser. A gente vai ter a cura através da ação do Espírito, através da palavra, né? Então, Salmo 33:10, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração. Então a gente está vendo aqui o que? A providência divina, a sabedoria, os seus desígnios por todas as gerações. Romanos 8:28, clássico, certo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Aqui, vai ser o texto, aqui, esse daqui, sobre a redenção, né? Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria desse século. E aqui, isso aqui é uma coisa legal. Essa batalha dentro da igreja
por quem é sabichão e quem não é de agora. E de onde é a fonte da sabedoria não é agora. Desde essa época, aqui a igreja em Corinto, né, o Augusto Nicodemos lançou um livro agora pela Cultura Cristã, Uma Igreja Problemática, a primeira carta aos Coríntios. E é interessante, né? Tem uns comentários interessantes. A carta que mais fala-se sobre dons espirituais é para a igreja mais carnal. Vale a pena a gente pensar sobre essas disputas. Mas a igreja de Corinto era muito influenciada pelo pensamento grego, né? E o pensamento grego, ele busca sabedoria onde? Na filosofia, né? E Paulo vai chegar com o evangelho. É o que é loucura para o mundo. É em 1 Coríntios que tem, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir. É um dos versos que eu mais gosto, porque eu entendo que ele faz isso na minha vida. Os que nada são, para confundir os que são. Então, a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo. Então, desde o começo, existe essa disputa, né? Então, ele vai falar lá: entretanto, expomos sabedoria entre os mentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem o quê? A nada. A nada. Então, se tem uma coisa para você estudar, estuda a Sagrada Escritura. Só que vai ter que estudar antes para poder aprender a ler, né? Mas, então, mais falamos a sabedoria de Deus em mistério. Que mistério esse? Essa sabedoria, que sabedoria que estava oculta, outrora oculta? Qual é a sabedoria que é revelada no Novo Testamento? A pessoa de Cristo. Então, sempre quando você pensar em mistério, esse tipo de coisa, você, o mistério que foi revelado, não é mistério igual o pessoal pensa. O mistério é a pessoa de Cristo. Era aquilo que os profetas, primeira carta de Pedro, eu preguei aqui, primeira carta de Pedro, que os profetas investigavam atentamente, tentando descobrir quem era. Era um mistério. Não achavam. Até que ele foi revelado. E agora o mistério se tornou público. Então aqui é a pessoa de Cristo. A qual, então, ele já está associando a sabedoria de Deus, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Agora pergunta: se não tivesse crucificado o Senhor da glória, tinha salvação? Tá bom. Então precisava ter alguém decretado que alguém tivesse que matar, né? Mas é uma outra história para outro dia. E Efésios 3, 8 a 12, que é o texto que eu quero encerrar a aula com o comentário do nosso amigo John Stott. Olha só. Efésios 3, de 8 a 12. A mim, o menor de todos os santos. Quem que está a escrever aqui? Paulo. Por que ele se considerava o menor de todos os santos? Porque você olha lá, quase metade, em termos de número de livros, quase metade do Novo Testamento foi ele que escreveu. De 27, ele escreveu 13. Alguns creem que ele escreveu 14, eu não estou nesses. Tem que ele escreveu 13. Você olha para Paulo, plantou não sei quantas igrejas, por que ele se considera o menor dos santos? Que ele era humilde? Provavelmente, o que tem assim um número significativo de teólogos que pensam nessa daí é porque é o passado dele, né? Então ele perseguia a igreja, ele mandava prender, mandava matar. Então ele não se considerava digno ou um grande crente por tudo que ele já tinha feito, né? Então, me foi dada a graça, esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Evangelho. Desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Qual que é a finalidade que ele vai pregar aos gentios o evangelho? Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais.
Que há águas profundas no negócio aqui. Segundo o eterno propósito, então tem um eterno propósito, tem um decreto que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Então, a pregação do Evangelho, que é o que Paulo fazia, é o que eu faço, é o que você deve fazer na sua vida, não da mesma forma, mas é o mesmo Evangelho, né? Então nunca entenda, por exemplo, quando o pastor fala, você tem que pregar o Evangelho aí. Não é para você chegar no seu trabalho, abrir o sermão, 3 pontos e falar, povo. Não. A ideia é de que você anuncia o Evangelho, você está a pregar o Evangelho, né? Então você anunciar as boas novas de salvação. E o que eu acho interessante é que o pregar vai trazer, então, uma consequência de que a igreja vai tornar manifesta, vai tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. E a multiforme sabedoria de Deus, tem uma outra passagem que fala da multiforme graça. Eu gosto muito desses versos por conta dessa palavra, multiforme. Isso significa que no corpo de Cristo existe então uma pluralidade de pessoas e finalidade nas pessoas. Então quando a gente faz aquela conexão com a passagem do corpo, o que é a mão, o pé, não sei o quê, e eu não consigo entender muitas vezes as pessoas a disputar posições na igreja, se Deus fez cada um para uma finalidade. Às vezes a pessoa quer servir num lugar que ela não tem talento. É igual chegar para o Iago e falar, Iago, eu estou querendo entrar no grupo de cântico. É para quê, pastor? Para tocar? Não, para cantar. Esquece, não faz o menor sentido. O Alonso esteve aqui, ele é formado em música, né? Aí eu falei para ele, eu não é de música. Aí ele falou, não, eu percebi, eu estava do seu lado lá, você desafinado pra caramba. Eu sei, é zero novidade isso aí, eu só canto porque Deus me ouve. Né? Seria bom se o povo pudesse não me ouvir. Né? Mas existe então essa pluralidade, uma vez que nós somos criaturas finitas, para manifestar a beleza daquele que é infinito, eu preciso da palavra da moda, só que usada de maneira verdadeira, então da diversidade. A diversidade de dons, a diversidade de personalidades. E se não, todo mundo só vai querer ouvir Augusto Nicodemos, né, meu? Estava perdido, né? Então é importante ter a multiforme, né? Ele não tem tudo. Ele tem muita coisa, mas ele não tem tudo, né? Então pronto. Mas olha só o que o Stott vai falar, e esse comentário é só do versículo que eu grifei aqui, tá? Ó. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Um dos comentaristas que eu falei, que eu li, desculpa, ele vai dizer que quando o evangelho é pregado, as pessoas são salvas e a igreja é constituída, é aquela beleza da primeira carta de Pedro que fala que os anjos ficam tentando ver de lá de cima. Vocês lembram dessa passagem? Que é a mesma do profeta que ela pesquisar. Assim, a igreja revela isso para a realidade espiritual. Então, aí vai ter o que vai defender, que é só para os anjos do bem. Tem um teólogo que vai defender que é para os anjos do bem e do mal. E tem um teólogo que vai defender que é só para os anjos do mal. O que eu sei é que a gente revela a multiforme sabedoria de Deus. E olha o que o Stott vai falar. O primeiro resultado a esperar da pregação das riquezas insondáveis de Cristo e do mistério seria o nascimento e o crescimento da igreja. Nascimento e crescimento. Gentios e judeus abraçariam o evangelho, converter-se-iam e tornar-se-iam membros conjuntos da família de Deus e do corpo de Cristo. De fato, isso já tinha acontecido enquanto Paulo escrevia. Ele não estava a teorizar. O mistério não era uma abstração. Estava a tomar uma forma concreta diante dos olhos das pessoas. Este novo fenômeno, nesta nova humanidade multirracial, a sabedoria de Deus estava a ser demonstrada. Na verdade,
a vinda à existência da igreja como comunidade de pessoas salvas e reconciliadas é ao mesmo tempo uma demonstração pública do poder, da graça e da sabedoria de Deus. Primeiro, do poderoso poder da ressurreição de Deus, depois da sua incomensurável graça e bondade, e agora, em terceiro lugar, da sua multiforme sabedoria. A palavra multiforme, polipoikilos, significa multicolorido e era utilizado para descrever flores, coroas, tecidos, bordados e tapetes tecidos. A palavra mais simples, poikilos, foi usada na Septuaginta para um manto de muitas cores, ou um manto ricamente ornamentado que Jacó deu ao seu filho mais novo, José. Então vocês lembram? José era o filho favorito, ele ganhou roupa de marca, e os outros meninos era tudo roupa, tudo da feira, do brechó, da Primark, eu não sei qual que é a loja cá em Portugal, que eu não comprei quase nada aqui em Portugal. Mas ele vai dizer então que essa palavra multiforme, ela dá essa ideia de multicolorida, então é a variação dessa manifestação, e a maneira como aqueles que traduziram o Antigo Testamento para o grego, utilizaram para apresentar o manto de José, que era a roupa mais bonitona que tinha. Então ele está a falar que a igreja manifesta isso para o mundo, essa beleza para o mundo. A igreja como comunidade multirracial e multicultural é como uma bela tapeçaria. Os seus membros vêm de uma grande variedade de origens coloridas. Nenhuma outra comunidade humana se lhe assemelha. A sua diversidade e harmonia são únicas. É a nova sociedade de Deus. E a comunhão multicolorida da igreja é um reflexo da sabedoria multicolorida ou multiesplendorosa de Deus. E quando eu olho esse texto e eu olho a aplicação que o Stott faz, o meu coração ele é tomado por um lado de alegria e por outro lado eu tenho um pouco de raiva. E eu vou falar raiva do quê? A gente vive num tempo que eu não sei o que as pessoas têm na cabeça, eu sei o que elas não têm lido. Elas não têm lido as Escrituras. Eu num certo sentido, eu sou uma voz distoante, pensando aqui na nossa realidade, cá em Portugal. Porque as pessoas vivem a dizer que nós precisamos fazer uma igreja portuguesa. Enquanto outros vivem a dizer que nós precisamos fazer uma igreja para brasileiros. Já que tem um monte de brasileiro vindo aí, é mais fácil lidar com brasileiro que com português. E eu olho para os dois e eu penso que a gente precisa fazer uma igreja bíblica. E a igreja bíblica ela não tem nacionalidade. A igreja bíblica é composta por aqueles a quem Cristo comprou com a sua obra. E em muitos momentos eu sou tomado assim de uma indignação com algumas pessoas. Então esses dias eu ouvi uma pessoa falar assim: a gente aqui não trabalha com brasileiro na igreja, né? Como diria o americano, good for you, né? Parabéns para você, né? Está muito bom para você isso aí. E em várias conversas, mas assim, vocês não têm noção de quantas conversas eu tenho com pastores, e a resposta e as conversas é assim, quantos portugueses? Como que tá de portugueses? Como que... E eu olho para isso e eu penso, onde que nós estamos errando? Arrancaram Gálatas da Bíblia do povo? Onde fala que não há judeu, grego, cita, bárbaro, homem, mulher. E aí,
A gente que foi chamado para ser um povo de união, a gente cria a divisão dentro da igreja. Olha que desgraça. Aí eu tenho que usar essa palavra, é uma desgraça. E as pessoas ficam obcecadas com esse padrão ideológico abstrato de uma igreja portuguesa, porque eu achava que a igreja era de Cristo. A igreja, ela tem que ter o portão para segurar para fora os lobos. As ovelhas nós queremos todas. E eu não estou preocupado com o sotaque do mé da ovelha. Eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado com a cor do pelo da ovelha. O que eu quero é que a ovelha esteja cá. E o povo se perde, e o povo não olha, e o povo perde a beleza que a multiforme sabedoria de Deus manifesta através da pregação. Como se a gente tivesse a autoridade, a propriedade, a capacidade de pregar e pedir a Deus converta só de um tipo. Eu quero que se exploda, eu quero converter todo mundo. Eu quero que todo mundo que vem aqui seja convertido. Eu quero que todos os membros sejam convertidos. Eu quero isso. Aí essas passagens o povo não lê. O povo não está preocupado com a sabedoria de Deus se manifesta na terra. Eles estão preocupados em ter uma estatística para mostrar em alguma agência. Eles estão preocupados em ter uma estatística para falar minha denominação tem mais português do que a sua. Esses caras não vão gostar do céu, do novo céu e da nova terra, porque lá vai ter todo mundo. Se entrar... Você tirou até um pouco da minha indignação agora, mas eu vejo uma discussão, vocês vão me desculpar o francês que eu vou usar, mas é uma discussão tão imbecil, é tão não bíblica, é tão satânica, essa discussão de nacionalidade na igreja, que a Bíblia fala que tem festa no céu quando o pecador se arrepende. Se arrependeu, é brasileiro, não. Brasileiro é fácil. Sai daqui. Veja, essa loucura que a gente vive nesse país. Uma das piores coisas que existem é missionário sem teologia, sem bom preparo teológico. E a gente tem um monte disso. Porque o missionário sem um bom preparo teológico, para começar, a Bíblia não vai ter grande importância no ministério dele. E aí aquela que transforma e salva não tem tanta importância. E aí os fundamentos para alcançar pessoas não vão estar fundamentados nela. E que é o que mais acontece por aí. Então, métodos que a Bíblia fala, meios que a Bíblia fala, é assim que Deus converte, as pessoas vão falar que não funciona. Então, Romanos 10:17 vai falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, você vai ler no Novo Testamento, a pregação, ela se dava em locais públicos. Paulo chegava na cidade, juntava lá uma sinagoga e pau. Ia lá na Atenas, ia lá na Areópago e pau. Aí o pessoal fala assim, não, hoje em dia não funciona assim. Porque na época era diferente, agora é com relacionamentos. Se você não tiver relacionamentos, e eu não tenho nada contra ter relacionamentos, só não são relacionamentos que convertem. Converte a palavra, é a ação do Espírito através da palavra. Então, se o cara não tiver uma boa teologia, ele vai ter uma missiologia pífia e ele vai criar igrejas de nicho. Então, vai ser a igreja do português. Por exemplo, aqui eu falo sem medo de errar e... Se algum amigo meu coreano estiver assistindo, esse recado é para você. Coreano é um baita de um povo que segrega. Coreano, dificilmente ele vai e se integra numa igreja do país que ele vai. Então você vai na cidade de São Paulo, já começa que tem um bairro dos coreanos, Bom Retiro. Você vai lá, na rua você vê letreiros em coreano. É difícil, tem lugar que não tem menu em português. Você pega a ementa lá do restaurante em coreano. Aí os caras fazem igreja de coreano. Aí então tem cheio de igreja lá, aí culto em coreano,
Depois aí nasce a segunda geração que não fala tão bem o coreano, aí tem que ter o culto em português, mas conduzido por coreano e para coreanos. Aí eu falei, mas isso aqui deve ser um fenômeno do Brasil. Aí eu fui para os Estados Unidos. Chegou lá, conheci meus amigos coreanos, igreja de coreano. Eles andam num seminário entre coreanos. Veja, é mais fácil andar entre uma pessoa, entre os da sua nação, de origem? É mais fácil. De maneira geral, boa parte de algumas coisas culturais são mais parecidas, forma de pensar. Brasil e Portugal ainda tem muita similaridade. O Brasil para os Estados Unidos muda muito, Brasil para o coreano muda muito. É mais fácil? É. Mas os caras só andam entre eles. É um negócio doido. E aí você monta uma igreja de nicho. Aí você vai ter a igreja do surfista. Aí você vai ter a igreja do roqueiro. Ah, não, mas é uma igreja voltada para atingir a pessoa. Eu falei, rapaz, eu achava que Deus tivesse poder. Eu enganado devo estar eu, que Deus pode salvar pessoas do jeito que Ele quer. Eu acho que precisa ter uma Harley Davidson lá no lugar do púlpito para o roqueiro se converter. Precisa ter uma prancha de surf para o surfista se converter. Deve ser isso. Tem igreja aí que está até usando ervas relaxantes para ver se converte o povo também. Então, você começa a ter a igreja de nicho. Então, tem a igreja que tem foco nos jovens. E da onde que está a beleza da união do evangelho, onde os diferentes se unem, as pessoas são transformadas? Onde está a beleza do evangelho que você tem na carta a Timóteo, que a velha ensina para a mais nova, o velho para o mais novo? Onde está a beleza do novo convivendo com o velho, animar o velho a viver a vida que ele tem pela frente? Onde está a beleza do brasileiro conviver com o português, com o angolano, com o moçambicano, com o cazaquistanês lá, qual que é cara de quem vem do Cazaquistão? Já estamos lá falando da Raushan. Cazaque. Conviver com os cazaques. O problema é que as pessoas não querem ter a sua vida transformada, elas não querem abrir mão dos seus valores, dos seus conceitos, para aprender a viver com o diferente e ceder naquilo que tem que ser cedido. E aí eu já coloquei aqui, né, o que muda na sua compreensão acerca da igreja. Eu fiquei tão nervoso que eu já falei um monte de coisa aqui. Mas isso muda a maneira como a gente percebe a igreja, se a sabedoria de Deus é manifesta na diferença. Então não existe uma outra desgraça que acontece no Brasil, é a igreja de rico e a igreja de pobre. Não, Tem igreja, acho que ela no Ilha do Manel já tem uma zona VIP. Não, então eu vou entrar nessa seara aí ainda, que essa já é uma não tem tanto a ver com a riqueza, mas eu vou entrar nessa. Nos Estados Unidos, tem igreja de preto e de branco. Essa história é real. Tem um cara que eu conversei com ele, ele é americano, morou no Brasil, depois voltou para os Estados Unidos e ele começou a frequentar uma igreja Aqui em Portugal é preto ou é negro? Ou tanto faz? É porque a impressão que eu tenho é sempre quando eu falo é errado. Preto? Então pronto, vamos lá. Então pronto. Então vocês vão me entender. Vocês entenderam. Aí esse camarada começou a frequentar uma igreja agora o termo afrodescendentes, e os caras chegaram para ele e falaram assim, meu, você é legal, a gente gosta de você, mas aqui não é tua igreja. Você é bem-vindo para vir uma vez a cada 2 meses. Agora, todo domingo não, pô. Eu falei, ué. Então lá você tem esse movimento. E tem o que a Tereza trouxe agora, que são igrejas que elas estão a partir para... O que vai atrair na visão dessas pessoas é a questão da estrutura e do quão na moda elas estão. Então tem agora as áreas conforme celebridades. Vai ser número de seguidores, esse tipo de coisa. E daí você tem a área VIP nas igrejas. E tem mesmo. Está filmado e registrado que tem. Ah, não é mentira, não. É na mesma igreja, nos mesmos criadores do leilão de relógio, no meio do culto. Um relógio que se eu trabalhar acho que minha vida inteira, talvez se eu vender meu apartamento lá no Brasil, a gente consiga comprar o relógio.
mas dos mesmos criadores de leilão de relógio no meio da reunião, né? Porque não é culto. Tem a área VIP dentro da igreja. Então você começa a tratar a igreja e a pensar um modelo de igreja que nada tem a ver com as Escrituras. Que nada tem a ver com as Escrituras. Então uma coisa que eu já falei aqui para vocês, vou falar de novo para ficar gravado, para ver se quanto mais eu falo, mais gente ouve. A igreja de Cristo, foi Ele quem comprou, foi Ele quem morreu por as pessoas, foi Ele quem ressuscitou por essas pessoas. É Ele quem traz essas pessoas. E aqui no nosso meio não vai ter predileção para nenhum tipo. A gente vai lutar contra os lobos e a gente vai lutar pelas ovelhas. Eu não quero saber cor, não quero saber país de origem, não me importo com isso. Definitivamente não me importo. Uma coisa que eu quero a igreja cada vez mais cheia. Eu quero o curso de teologia cheio, eu quero o curso de teologia com o povo que vem no domingo e quero mais gente do que vem no domingo. É o que eu quero. Eu quero gente saindo pelos buracos. Por quê? Porque é o que esse país precisa. É aquilo que quem está perdido precisa. E aí, o que a gente pode afirmar com toda certeza, sem medo de errar? Que a Igreja Cristã Presbiteriana Pedras Vivas é usada por Deus para manifestar a sua multiforme sabedoria para o mundo. A gente tem aqui 6 nacionalidades representadas nessa igreja. Tem maioria de um do que de outro? Tem, mas não estou nem aí para a maioria. Talvez a maioria dos problemas também venha de um do que não de outro. Né? Mas o ponto é de que uma das coisas que alegra o meu coração é o fato da gente ser tão diverso. Então, tem tom de pele, tem origem de país, tem diferença no tamanho da conta bancária. É isso que a gente precisa. A gente precisa de gente passando necessidade, por rico larga a mão de ser mão de vaca e dá dinheiro para quem passa necessidade. A gente precisa ter gente com bastante para ajudar a gente a pagar a renda mais cara aqui, a começar trabalho em outro lugar. A gente precisa ter gente em todas as esferas da sociedade, para que todas as esferas da sociedade ouçam e vejam o evangelho vivido na vida de cada um que está aqui. Então a gente precisa do cara de TI, a gente precisa do cara que cata lixo, a gente precisa do cara que está no trânsito, a gente precisa do cara que está na CTT, a gente precisa do cara que entrega marmita, a gente precisa de tudo. Na costura também. Trata bem as pessoas, não fura a hora que vai tirar a medida, enfia lá o alfinete na pessoa. Assim, esse é o Satanás te cutucando, não faz essas coisas e tal. Mas, porque a igreja é isso. O absurdo do evangelho é você se relacionar com pessoas que na vida normal você nunca se relacionaria. Hoje eu tenho amigos e pessoas que eu jamais gostaria de ter na minha vida, se não fosse Cristo. E eu sou muito grato a Deus por ver isso e ter o privilégio de fazer parte disso aqui na Pedras Vivas. Uma igreja que, no que depender do conselho, sempre vai ter foco em ver pessoas sendo salvas, sem pedir AR, passaporte e coisas do gênero. Porque o que importa é a sabedoria de Deus ser manifesta no mundo. E eu cheguei onde eu queria chegar, e agora vamos encerrar com uma oração. Pedi para o Natan encerrar aqui com oração. Estou meio emocionado aqui. Vamos orar. Pai, gratidão, Pai, pela mais uma vez a oportunidade de aprender a Ti. Mais uma vez, meu Pai, estamos tão admirados, Senhor, porque a Tua sabedoria é infinita, o Teu conhecimento é infinito, meu Pai. Isso nos conforta porque sabemos que Tu sabe todas as coisas e Tu determina todas as coisas, Senhor. Podemos colocar todas nossas angústias, nossos dramas, certezas, nas tuas mãos, porque Tu sabes. E tudo que Tu sabes é perfeito e tudo que Tu fazes, meu Pai, é visando para que nós sejamos mais parecidos com Cristo, Senhor.
Que nós possamos, de fato, colocar isso nos nossos corações, que o Espírito Santo nos ajude a guardar isso nos nossos corações, para que nós possamos viver também isso, e isso ser cada vez mais refletido na forma como nós vivemos. Muito mais. Nós possamos viver cada vez mais essa tua sabedoria que é dispensada para a tua igreja, Senhor. E entendemos que nós não somos melhores que ninguém, nós dependemos, meu Pai, totalmente de Ti e dependemos uns dos outros, meu Pai. Porque sabemos que Tu trabalhas na vida de cada um, para que cada um possa edificar cada um também, Senhor. Para que possamos crescer na Tua igreja, que possamos, meu Pai, levar o Evangelho para mais pessoas, para aquelas que Tu elegeste antes da fundação do mundo. Possamos levar a verdade, possamos levar a Cristo. E viver cada vez mais coragem, viver também, meu Pai, cada vez mais sabedoria para lidarmos com todas as situações das nossas vidas, meu Pai, e Tu possa nos capacitar a te conhecer cada vez mais a cada dia. Esse conhecimento que transforma e nos faz conhecer o Deus maravilhoso que é, passamos a cada vez mais a te amar, cada vez mais passamos a viver, meu Pai, para a tua glória. Trabalha sempre em nossas vidas, não nos deixe, Senhor, viver para nós, mas possamos viver sempre para Ti, viver, meu Pai, como tua igreja. É em nome de Cristo, nosso Salvador, que nós oramos. Amém.